queridos ouvintes do nosso podcast Elas Escrevem. É com muito carinho que eu recebo aqui a Elijancy Marques, bibliotecária, contadora de histórias, e uma pessoa com quem eu me identifico muito, apesar da diferença de idade, né, Elijancy? Você é tão menina ainda, tão novinha. Ah, meu Deus. Mas eu fico muito feliz de, assim, de uma certa forma, a gente trabalhar juntas, porque você me inspira e eu tenho certeza que a gente consegue uma conexão ótima e eu fico super satisfeita com o que você faz. Em geral, quando eu encomendo alguma coisa para você, algum trabalho, eu sempre recebo muito mais do que eu esperava, então eu sempre fico muito feliz. Que honra! Muito. Fico muito feliz em saber disso. Para mim, você tem assim uma presença, né, de artista que é inspiradora para qualquer pessoa. Por isso, além das pessoas maravilhosas que nós já conversamos aqui no podcast, eu queria muito que você fizesse esse momento com você, esse encontro, porque eu sei que você tem muito a dizer, muito a contribuir, você é muito generosa, né, na sua contribuição para que as pessoas escrevam, que as pessoas leiam mais, né? Até por conta talvez de ser bibliotecária, né? Ou não sei se você é bibliotecária justamente porque... não sei onde começa um e termina outro. Termina outro. E é exatamente essa pergunta que eu queria te fazer. O que inspirou você a se tornar escritora e contadora de histórias que você é? Você está ouvindo o podcast Elas Escrevem, a voz da literatura feminina capixaba. Então, eu sempre fui uma leitora muito ávida, né? Sempre gostei muito de ler a vida inteira. Então, eu acho que o que me despertou a escrita, né? O amor aos livros foram os próprios livros, né? Desde a infância, assim, o primeiro contato que eu fui ter com a biblioteca foi no ensino fundamental, primeira série na época, né? E era uma biblioteca meio abandonada, meio largada, assim. E era lá que eu me aventurava a escolher livros sozinha, porque não tinha ninguém responsável. Só tinha uma salinha de reforço que eu falava, professora, eu tô aqui, pode ficar à vontade. Aí eu ficava lá, garimpando os livros, né? E era um lugar meio assim, úmido, né? Tinha alguns livros com mofo. Era meio abandonado mesmo, teia de aranha. E eu ia lá garimpar, eu realmente achava uns tesouros lá, muito legais. E foi esse o meu primeiro contato com os livros mesmo. Eu lembro que eu era muito ansiosa para aprender a ler desde antes de entrar na escola, né? E aí, quando eu aprendi a ler, eu acho que a vontade de livros, né, já existia em mim. E aí, quando eu conheci os livros, né, só embarquei na viagem. E aí, a leitura me levou à descoberta, né, desse universo literário. E aí o sonho nasceu em mim, quero escrever também, mas assim, era uma coisa muito distante da minha realidade, né? Então a escritora nasceu primeiro do que a contadora de histórias? Então, eu acho que eu era as duas coisas juntas, porque eu contava para os meus irmãos o que eu lia nos livros. Eu inventava histórias para eles a partir dos livros que eu lia para eles também os livros, então eu acho que nasceu tudo junto, sabe? O escritor nasceu junto com o contador de histórias. Eu tenho essa impressão. Eu conheço muitas escritoras que se tornaram contadoras de história. Algumas até profissionais mesmo. Por diversão, contar a própria história que escreveu, contar a história de uma amiga, uma colega. Mas eu conheço alguns grupos de contadores de histórias que se tornaram profissionais. E esses grupos, algumas pessoas desses grupos não escrevem, apenas contam histórias. Eu acredito que tenha um determinado momento da nossa literatura que formou esses contadores, né? Porque se nós formos pensar, claro, muito antes, né, da literatura
nascer aqui no Brasil com essa força, né? Vinda de Monteiro Lobato, depois nos anos 60 e 70, com os que iniciaram, como o Ziraldo, Marina Colasanti. Muito antes disso, quando não havia televisão ainda, as pessoas sentavam para contar histórias, né? E eu sei que, claro, todos nós somos contadores de história. Quando a gente vai contar um caso simples, de que você foi na padaria e você encontrou com uma pessoa e a pessoa perguntou como é que você está e você resolveu falar de uma cirurgia que você fez e tal. Então você está contando uma história também, não é? Sim. Então, na verdade, somos todos contadores de história. Mas esses contadores surgiram, me parece, assim, com mais aparato, com algumas peças de teatro, com talvez o chapéu da bruxa, o chapéu figurino, da fada, né? O figurino. Foi recente, né? Não é uma coisa assim tão antiga. O que você me diz? Bom, o teatro é antigo, na minha opinião, né? Ah, claro, o teatro sim, é antigo. Mas a contação de história ao redor da fogueira é ancestral, mas né? dessa forma que a gente conhece dessa hoje, forma que conhecemos assim... hoje, que é uma coisa, assim, institucionalizada, será a palavra? Não sei. Eu acho que tem um ar de modernidade, sim, mas é uma coisa bem antiga, porque temos os trovadores. Os trovadores, eles passavam de palácio em palácio, né? Contando histórias para os reis e tal. Então eu acho que é uma coisa, né, que vai acumulando com o tempo e vai ganhando um ar de modernidade. Da forma que a gente conhece da hoje. forma que a gente conhece hoje, mas não perde a essência primária, né, que é encantar as pessoas. E aí, por essência, o contador de história deveria ser o escritor também, porque sim, escrever é contar uma história, né? Escritor é apenas um contador de histórias que põe em letras, palavras no papel, né? Exatamente. Né? É interessante isso. Agora, é uma coisa que eu fico sempre muito curiosa com relação a você. Você sentou e falou, eu vou ser uma escritora, vou escrever, ou isso foi nascendo assim aos poucos, quando você se deu conta, você já tinha escrito alguma coisa legal que daria para publicar? Então, eu tenho até hoje uns caderninhos de quando eu era do ensino fundamental, que eu fazia os meus primeiros ensaios literários ali, minhas primeiras tentativas de escrever, porque eu queria muito ser escritora, então, mas assim, como eu disse antes, não parecia uma realidade tão próxima, né? Mas eles já existiam, meus caderninhos estão lá até hoje. Quem sabe algum dia eu não publico, né? Essas histórias. Mas não foi uma coisa que eu sentei e falei, pronto, vou ser escritora, eu vou escrever aqui agora. Não, falei assim, e se, né? E se eu tentar? E se eu escrever um final novo para esse livro que eu não gostei do final? E se eu criar uma história nova de uma coisa que me veio na cabeça aqui agora, né? Aí eu escrevi, assim, tudo rabiscado, uma letra horrorosa de 5ª série, mas tá lá. E eu acho que começou ali, mas o primeiro livro publicado mesmo foi ser O Gênio do Penedo. E isso já foi o quê? Em 2020, né? Em plena pandemia. Com o incentivo da lei Aldir Blanc. Com o incentivo da lei Aldir Blanc, né? O Fundo Municipal de Cultura. Por isso que eu sou uma forte apoiadora, adepta das leis de incentivo cultural, porque é isso que me desenterrou, né? Isso que conseguiu me puxar pro meio literário, né? Eu me lembro que a Valsema fez também essa sugestão para Verena, que é outra nossa querida escritora também, né? Sim. Verena Setúbal. Quem disse para Verena também se inscrever no edital, né? Foi a Valsema. A Valsema conversou com ela e ela também na época. Não sei se você lembra que, vamos lá, começando do começo. Eu estava trabalhando na prefeitura de Vila Velha, sou bibliotecária na prefeitura de Vila Velha. Estava trabalhando com as crianças folclore capixaba. Tá, 2019 a gente fechou o ano, começamos 2020, né? Comecei a trabalhar com eles folclore capixaba. E aí eu comecei a ler as lendas capixabas, né? O Frade a Freira, o Pássaro de Fogo, os mais conhecidos, né? E aí eu me topei com essa lenda do Gênio do Penedo, nunca tinha ouvido falar. E eu descobri que eu não era a única que nunca tinha ouvido falar, muita gente não tinha ouvido falar, né? E aí eu comecei a contar essa história a partir desse livro que eu encontrei na biblioteca.
pras crianças. E, tia, que lenda é essa? Eu nunca tinha ouvido falar. E aí começou a pandemia, né? Na outra, tipo, de uma hora pra outra não podia mais ir pra escola. O que a gente vai fazer? Como a gente vai se virar? E aí a gente teve que começar a trabalhar em home office, né? E as crianças também home office, homeschool, enfim, alguma coisa assim. Aí eu tive que me adaptar. Meu trabalho na biblioteca era mais técnico e cultural, né? E eu tive que largar o técnico de lado e só pro cultural. Aí eu tive que aprender a editar vídeo, porque eu fazia contação de histórias para postar na rede, no YouTube da prefeitura, canal do YouTube da biblioteca, né? Das bibliotecas escolares da prefeitura. E aí eu contei essa lenda, esse vídeo, né? Contei essa lenda que eu já estava contando para os alunos, mas eu falei, de onde eu vou tirar uma história? Eu já vou pegar o que eu já estou trabalhando. Contei essa lenda e veio um monte de gente falando, gente, que lenda é essa? Não conheço, nunca ouvi falar. Claro que também tinha algumas pessoas que falavam, já ouvi falar assim, muito antigamente, muito... Ah, tem uma sereia também, a versão que eu ouvi é a versão da sereia. Mas eu nunca tinha ouvido a versão do gênio, né? E aí todo mundo começou a falar, nossa, mas como eu nunca ouvi essa história? E aí foi a Mary Nádia, me indicou você pra coletânea Letrinha. Você lembra da coletânea Letrinha? Lembro, você participou da coletânea. Aí eu entrei com alguns contos pra coletânea Letrinha, junto com outros autores, né? E ali foi meu primeiro pontapé inicial pra coletânea Letrinha. Em seguida saiu a Lei Aldir Blanc. Isso, aí saiu a Lei Aldir Blanc, e aí você me indicou, exatamente, né, me inscrever. Você falou, nossa, sua lenda tem muito potencial. Exatamente. Eles gostam muito de coisas da cultura capixaba, tenta. Aí eu fui sem fé nenhuma, né? Falei, gente, quem sabe, né? Mas eu queria muito, tá? Eu queria muito, muito, muito. Aí eu fui assim, meio, não criei muitas expectativas pra você não se decepcionar. Mas eu fiz lá o projeto, mandei. Eu fiquei muito surpresa quando eu fui selecionada, porque eu não tava concorrendo sozinha, né? Tinha muita gente. Inclusive você. Deus lá em cima, patamar, e eu, cara, novata. Eu falei, né? Fomos todos premiadas, né? E fomos premiadas. Você, Verena e muitos outros fomos premiados com esse Fiquei gratamente surpresa. Muito bacana, foi muito legal. E ali foi onde iniciou minha carreira de escritora, né? Porque agora eu posso dizer. 3 títulos publicados. 3 títulos. 3 títulos. E o mais interessante, Jans, que eu percebi, você gosta de uma história longa, não é? Gosto. Você gosta de uma narrativa longa, de uma narrativa com vários personagens, né? Você cria toda uma vida, todo um mundo ali, né? Toda uma... né? Um núcleo, a gente percebe até que tem núcleos definidos, né? Tem o núcleo da família, tem o núcleo da tia, tem, né? Tem vários núcleos. Então, assim, você constrói e faz tudo muito bem amarradinho. Ai, obrigada. Eu gosto muito. Quando eu leio, eu fico assim, que gosto bom. muito. E acho isso muito interessante. Você gostar de narrativas longas. Eu, por exemplo, amo a narrativa longa. Eu já escrevi 2 romances, um livro de crônicas, mas eu queria muito voltar para os romances, escrever narrativas longas, mesmo que fosse para a juventude, tipo infanto-juvenil, assim, né? Porque eu acho que escrever para adulto é um grau de exigência, né, Lena? Nossa! Muito grande. Então, eu acho que escrever para a juventude talvez seja menos... haja um grau menor, né? De exigência. E eu também eu sou assim, um espírito meio juvenil. Eu me acho assim um pouco, sabe, jovial. Eu te vejo como uma pessoa jovial. Não é? Eu assim gosto da juventude, gosto da vivência. Eu acho que isso é legal, né? Então eu pretendo ainda entrar também nessa linha de romances infantos juvenis. Eu acho assim incrível. E você já está, né? Seus 2 livros podem ser chamados de romances. Né? Eu acredito que são, né? Apesar são de estar literatura infantil, apesar de estar encaixado na literatura infanto-juvenil, exatamente. Tem as características necessárias, né?
do gênero. Né? O Gênio do Penedo, ele tem só 20 páginas, né? Porque é o livro mais pro público infantil mesmo. Sim. Eu escrevi ele em caixa alta, né? Para crianças que estão aprendendo a ler ainda, né? É importante que seja o texto, né, em letra bastão, né? Que é caixa alta, que é importante para a leitura das crianças. E eu fiz a ilustração do Gênio do Penedo, né? E aí ele tem só 20 páginas. E aí eu fiquei com sede demais, por isso que eu comecei a escrever mais, né? Foi o caso do Robô Amigo e Bolhas de Sabão. E eu acho interessante também, Joyce, nesse primeiro livro, Gênio do Penedo, você fez as ilustrações. Sim, eu fiz as ilustrações. Muito legal a gente poder também trabalhar a questão das ilustrações. Sim, eu tava, né, na época que eu fiz as ilustrações do meu livro, eu tava fazendo rádio e televisão, né? E aí a gente teve que parar tudo por causa da pandemia, né? E eu falei, gente, eu tô aprendendo uma coisa muito legal no meu curso de rádio e televisão que eu posso aplicar aqui, porque onde é que eu ia achar um ilustrador no meio da pandemia que eu não conhecia ninguém, nova na área? Meu projeto foi aprovado, tinha um prazo muito curto, muito apertado para ficar pronto. E agora, né? Onde é que eu vou arranjar um ilustrador? Eu vou ter que meter a cara aqui eu mesma, né? E ficou arte pura, né? Ficou muito legal. Ilustração totalmente diferenciada. Né? Ai, obrigada. Muito a minha ilustração é digital, né? Que eu tô aprendendo a usar os programas, né? Adobe Illustrator, que foi o que eu usei, né? Mesmo o Robô Amigo, que foi o seu segundo livro, ele também foi digital ou teve a ilustração, vamos dizer assim, manual mesmo, então, desenho, o Robô Amigo foi ilustrado pelo Maxwell Oliveira, que é o Max, né? Sim. O Max, eu fui babá dele quando eu era adolescente. E aí, quando ele cresceu, né, eu tava passeando ali pelo Instagram e eu vi o perfil dele com várias ilustrações bacanas. E aí eu vi que o meu projeto estava para ser aprovado. Eu falei, vamos ser meu ilustrador? Né? Ainda não tinha saído o resultado, mas eu tava com muita esperança. E aí, vamos começar a trabalhar nisso. Você aceita? Ele falou, topo, nunca trabalhou com isso, tinha 17 anos na época. Lembra que foi um rolo pra gente conseguir? Porque ele não era maior de idade, não podia inserir ele no projeto. Aí exatamente. Ele entrou pela editora, né? Foi muito legal isso, né? Deu uma oportunidade muito grande pra ele. E aí, pela editora, ele começou a ilustrar meu projeto. E ele fazia os os rascunhos, né? Sim, no papel, croquis, os né? croquis, isso. Ele fazia lá os rascunhos no papel e aí ele pegava esses rascunhos e passava para o computador. No computador ele fazia a coloração, né? Todos os detalhes necessários para ficar uma ilustração agradável, né? Ele fazia lápis mesmo no papel e depois coloria no computador. E aí, o Max também, como eu, totalmente cru, né? Nessa novidade nisso. E aí, ele ficou sem computador. E aí, eu tive que pegar meu notebook e deixar com ele nesse tempo. Então, todas as ilustrações coloridas, né, que tem no livro, foi o Max que fez, né? Sim. Todos os personagens da caracterização. Uma coisa legal que ele fez no Robô Amigo, que eu falo que a Lisa tem tranças. O Max, ele pegou a ideia da trança e colocou Rastafari nela. Eu não tinha pensado nisso. Eu tinha pensado 2 trancinhas Maria Chiquinhas. O Max não, ele foi muito além, né? Colocou a trancinha roxa ali, ficou muito legal. E combinou muito com a personagem, muito com a personalidade dela, né? Então, a ilustração dele foi tanto no papel como digital, né? Ele uniu os dois. Ficou muito bonito, né? Muito demais, bonito. Viu? E já a Bolhas de Sabão, totalmente sua ilustração. Então, sua criação de arte. Bolhas de Sabão se trata de uma colagem, né? Scrapbook, que fala a técnica, né? São vários recortes que formam uma nova imagem. Muito legal ficou, viu? Sim. Muito bom mesmo, ficou muito bonito. A gente tem observado que a acessibilidade está muito em alta, né? Há uma preocupação muito grande que as pessoas acessem, né? Acessem locais, né? Os lugares que seria
relativa à acessibilidade patrimonial, né? Uhum. Seria também essa acessibilidade comunicacional, né? Que é a acessibilidade para que as pessoas, vamos dizer assim, possam entender aquilo, se são talvez surdas, como chegar a ler um livro, né? Através do braille, se são pessoas que têm dificuldade de visão, as letras maiores em caixa alta. Então, a gente vê essa questão da acessibilidade já assim bem próxima de nós. Então, eu penso que daqui para frente, os nossos livros também vão precisar ganhar essa conotação maior na acessibilidade. Acessível, né? E o PDF acessível, que seria o e-book, né? Onde qualquer pessoa pode acessar, não é? Também pode colocar o audiobook e fazer com que os nossos livros cada vez mais sejam acessíveis. Sim. Você, como escritora, o que você pensa disso com relação ao seu livro? Você colocaria acessibilidade num próximo projeto, por exemplo? Acessibilidade do seu livro para as pessoas acessarem através de uma página da internet? Você acredita que essa questão de colocar um livro acessível de forma virtual, né, para que todas as pessoas possam ler, porque hoje em dia todo mundo tem um celular, né? Então, quer dizer, um livro que você coloca acessível no celular, qualquer pessoa pode acessar, ler. Eu gosto da acessibilidade, por exemplo, transformar o meu livro em áudio. Acho muito legal. Disponibilizar esse áudio gratuitamente, porque ele vai alcançar pessoas, né, que de outra forma não poderiam ler o livro sozinhas, né? Saber a história do livro, eu acho muito legal. Isso é um projeto que eu estou pretendendo fazer, né? Que agora vai abrir um edital da Secult. E eles estão perguntando lá, o que você vai fazer que vai deixar seu livro acessível? E a gente tem que, né, pensar planos para poder deixar o livro mais acessível. E essa é uma coisa que eu quero fazer, deixar o livro acessível por QR Code gratuitamente no final do livro. Eu agora faço a mesma pergunta que eu me fiz há 20 anos atrás, quando o computador se tornou bem popular. E aí as histórias, né? Às vezes eu ia a uma escola e a professora me perguntava assim, às vezes numa formação de professor, eles me perguntavam assim: Neuza, mas o computador ele vai ajudar a leitura, né? As crianças vão ler mais, ou ele vai atrapalhar as crianças na escola? Porque as crianças vão ficar tão empolgadas com o computador que vão esquecer de estudar. O que você acha? Vai ajudar ou vai atrapalhar? Então, na época, 20 anos atrás, a resposta que eu dava a essas pessoas é que a gente estava vivendo um momento de transformação e que a gente não sabia ao certo era tudo novo, né? Isso ia, né, culminar. A gente não tinha essa ideia, era tudo muito novo, né? Mas hoje, a gente já pode olhar pelas pesquisas bastante confiáveis que o computador ajuda as crianças a lerem, ajuda os professores a lerem. As pessoas estão lendo mais, mesmo com os games, mesmo com os computadores, mesmo com toda a facilidade que tem dos eletrônicos, as pessoas estão lendo mais. É essa questão da acessibilidade, né? Exatamente. Que antigamente um livro era muito caro, não era um material disponível para todo mundo, era um artigo de luxo. Tanto que, como eu disse, eu fui ter contato com o livro no ensino fundamental, na escola com a biblioteca abandonada. Então, o livro antes era mais artigo de luxo do que uma coisa acessível para todo mundo, né? Então, Elisângela, eu quero aproveitar que a gente está aqui nesse papo gostoso, né? A gente hoje já conversou bastante, queria muito, né, que você passasse essa sua experiência para as pessoas que estão pensando em iniciar uma carreira, ou mesmo escrever, vamos dizer assim, em casa, para o seu prazer só de escrever, né?
Ou escrever só para o seu grupo familiar, ou só para a sua comunidade, né? Não pretende publicar, mas quer escrever, né? Então, eu queria lançar, nesse momento, um convite a essas escritoras que iniciassem a sua escrita, que seja um poema, que seja um conto, que seja uma crônica, que seja uma história, né, que elas queiram contar, que seja para criança, que seja para adulto, não importa, que seja literatura. O importante é ser um texto literário. E nos mande, nos envie. Que legal! Para a Editora Jordem, para que a gente possa publicar uma coletânea. Quem quiser pode me enviar. Eu vou deixar bem tranquilo ali o meu telefone para que as pessoas possam me enviar por WhatsApp, pode me enviar por e-mail, pode me enviar de todas as formas, né? E esses textos chegando em um determinado período, eu precisaria aí que as pessoas, a partir de agora, inscrevessem pelo menos com uns 30 dias, não mais que isso, 30 dias a partir desse momento, né, da publicação do podcast, que as pessoas me enviassem os textos, para que a gente pudesse fazer o livro digital. Vamos fazer uma coletânea. Um e-book. É um e-book, exatamente. Que um legal! Livro bem legal. Muito boa oportunidade para descobrir novos escritores, né? Novas escritoras. Escritoras, né? Espero que as mulheres que estejam nos ouvindo, elas aceitem o desafio, né? E escrevam, mesmo que seja, como a gente já conversou um pouquinho, uma trova, alguma coisa bem pequenininha, um haikai, que é um poeminha tão delicioso. Curtinho, né? Curtinho, não precisa rima se não quiser, né? E pode ficar bem livre, que não precisa só dizer sobre a natureza, pode fazer sobre qualquer assunto, qualquer tema. Qualquer texto que alguém queira publicar, pode me passar e nós vamos fazer uma coletânea. Ai, e depois que legal. vamos fazer um lançamento. Olha que legal. Nossa, né? Então vamos vai ser um livro... um lugar bem bacana e a gente faz um lançamento em conjunto, né? Entre nós mesmos, né? E aí cada um vai ter o seu e-book, fazer o que quiser com ele, né? Jogar na rede, compartilhar com os familiares. Que bacana, uma ótima oportunidade para quem quer, né, entrar nesse mundo literário, publicar. Exatamente. Né, sua obra. E a gente vai fazer a arte. A escritora vai fazer o texto e a gente faz a arte. Que legal. Do texto dela. Então, você, mulher que escreve, né? Por favor, mande o texto para Neuza. Ela vai deixar aqui nos comentários, né, alguma forma de comunicação para poder te mandar um e-mail, né, algum endereço de e-mail. Sim, vamos deixar, né, na comunicação do podcast. Né? Na descrição do vídeo, né? Isso. Ou em algum comentário fixado. Aqui. Vai ficar muito legal. Vai sim. Estamos ansiosos para receber os textos. Ai, meu Deus. Muito legal. Não precisa se preocupar com a gramática, não precisa se preocupar se escrever certo. É preciso que a gente se comunique bem, mas não precisa escrever corretamente. Porque a editora faz esse trabalho de correção. Tem o revisor, e tem o editor também, né, que pode verificar isso. A gente já faz esse trabalho na editora. É mesmo um convite à escrita. Pode escrever sem medo. Produza, né? Produza que vai dar certo. Aí vai depois, nossa, um e-book. Isso. E-book é legal porque ele vai para qualquer lugar do mundo, né? Sem precisar. Acessível, né? Para muito todo acessível. Mundo. Então, eu espero, né, que a nossa conversa com os escritores seja bastante produtiva e as futuras escritoras, né, estejam bastante assim animadas e motivadas para escrever. Sim, verdade. Escrevam seus textos e mandem para a gente aqui na Editora Jordem que nós vamos publicar. E vai ser uma honra ler, né? Vai ser Nossa, que lindo. Obrigada, Elijança. Foi um prazer. Agora,
Uma proposta muito especial para você, mulher, que está ouvindo o podcast Elas Escrevem. Queremos ajudar você a dar os primeiros passos na sua carreira como escritora. Queremos receber o seu texto e publicá-lo em um e-book. Você pode enviar um poema, um conto, uma ficção ou até mesmo uma memória de uma história que você viveu. O estilo é totalmente livre para você escolher. Seu texto deve estar em formato PDF e ter no máximo uma página. Envie seu texto para o e-mail jordem.editora@gmail.com ou pelo WhatsApp 27 999 54 1767. Nós, da Editora Jordem, iremos ilustrar a sua obra e incluí-la em uma coletânea, publicando-a ao lado de obras de outras escritoras. O seu texto não precisa ser inédito. Receberemos sua obra literária com muita alegria. Apresentação e roteiro, Neuza Jordem. Captação de áudio, Áquila Marques. Edição, Elijance Marques. Realização, Lei Paulo Gustavo e Prefeitura Municipal de Vila Velha.